Ok. Quando nós falamos desse assunto, muitas pessoas questionam. Esse tema não pode ser falado. Ele é muito pesado, falar sobre o inferno. Outras pessoas falam: olha, eu não quero que vocês falem sobre a morte, porque é um tema muito pesado. Mas eu quero dizer para você hoje à noite que ele é um tema essencial. Ele é tão importante porque ele vai falar da vida após a morte. Quando você morrer, você tem que ter certeza para onde é que você vai. Então, após a morte, vai determinar para onde ou onde você vai passar a eternidade. Veja, 1% da absurda da minha e da sua vida, em vida, é que nós somos seres eternos. Opa, então quer dizer que eu não vou morrer? Vai. Com isso estou dizendo que nós vivemos para sempre. É muito importante que eu e você saiba sobre a eternidade, aonde eu vou passar a minha vida na eternidade. Irmãos, nós somos tripartidos. Eu e você, nós temos um espírito. Eu e você, nós temos uma alma. Eu e você, nós temos um corpo. E eu quero, nesta noite, falar sobre o inferno. Eu e você sabemos que a Bíblia fala sobre o inferno. Mas eu queria um pouquinho mais além. Se você sabe que ele existe, me diga onde que ele está. Então, pensando nisso, eu gostaria... Deixa eu ver se dá para passar aqui. Onde está o inferno? Vocês me desculpem que eu sou analfabeto em questão de computador, tá? Mas eu gostaria que você me respondesse onde está o inferno, uma vez que você sabe que ele existe. Você já ouviu falar que ele existe? Mas aonde que ele fica, o inferno? Não está no meu slide, mas está na minha mente. Para efeito de estudo, eu separei aqui na palavra original, que ele vai mencionar essas palavras, o termo inferno. Ele vai falar na palavra original no grego e no hebraico. E eu queria dizer para vocês, quando a Bíblia fala sobre morte, nesse sentido, falando sobre o inferno, ele está falando, quando menciona morte, ele está referindo ao inferno. Quando ele fala sobre Tártaro, ele está referindo ao inferno. Quando ele fala sobre Geena, ele está se referindo a um vale que existia em Jerusalém, 5 quilômetros. Ali era um lixão. Ali todos os animais que eram mortos, todos os indigentes, todas aquelas pessoas que não tinham, eram pobres, eram lançados naquele lixão. E dali surgiu a palavra então Geena, por causa dali que ele queimava dia e noite, mesmo no inverno ele não se apagava. Quando nós olhamos a história do rico e o Lázaro, que Lázaro morreu, e o rico também, possivelmente, é a hipótese, que esse senhor Lázaro, ele morreu e foi jogado possivelmente nesse lixão. Mas irmãos, você sabe que existe o inferno, mas aonde está o inferno? Onde que ele está? E eu gostaria de, nesta noite, convidar você a abrir a sua Bíblia para Deuteronômio 32, 22. E depois nós vamos complementar Efésios 4 e 9. Olha o que diz. Por gentileza, já vai estar aqui no slide?
eu gostaria que alguém lesse para mim, porque eu tenho a vista curta, tá? Deuteronômio 32 e 22, o que ele diz? Porque o fogo se acendeu no meu furor, e arderá até ao mais profundo do inferno, consumirá a terra e suas vestes, e abrasará os fundamentos dos montes. Obrigado, pastor. Quando você olha para esse texto, o que você imagina? O que você pensa? Onde está o inferno? Veja comigo essa referência que ele está falando aqui, lá em Efésios 4. Você pode pegar o versículo 8 e 9. Algum dos irmãos pode ler para mim, por gentileza? Eu anotei o 9 ali, mas você pode ler o 8 e o 9 para mim, por gentileza. Efésios 4, 8 e 9. Um varão ou uma... Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui, irmãos, está uma prova da localização exata do inferno. Você sabe que ele existe, mas onde está o inferno? Ele está fazendo uma menção que o inferno ele fica localizado, ele está no mesmo tempo, ele está no mesmo espaço que eu e você estamos agora. O inferno, segundo essa referência, ele significa que ele está apontando aqui para baixo. Isso significa que eu e você, todos nós, estamos pisando sobre o inferno. Porque a Bíblia aponta que o inferno está lá embaixo. Você sabia disso? Biblicamente, irmãos, falando, apesar do inferno ser morada de espírito, é uma morada de espírito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus aqui, nós podemos observar que ele é um lugar físico, apesar de ter espíritos. Ele é um lugar geológico e literal. Quando você olha para a terra aqui em cima, você tem uma dimensão como ela embaixo. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir explicar, no sentido aqui em 1989, no interior da Sibéria, teve um grupo de trabalhadores geológicos, e a Rússia, a Sibéria ficava na Rússia, e tinha alguns geólogos ali, os trabalhadores que fizeram uma perfuração nesse local, e estavam trabalhando com uma broca. E nesse lugar, segundo o relato, segundo os documentários, eles fizeram um buraco de 14,4 quilômetros de profundidade. Isso são relatos, eu estou mostrando onde fica o inferno. Lembrando que o inferno, ele está debaixo de nós. Segundo esse relato lá na Sibéria, em 1989, esses cidadãos aqui, esse grupo de trabalhadores, eles fizeram uma perfuração com uma broca de 14, quilômetros de profundidade. E chegou num determinado, furando ali bem devagar, quando chegou num determinado buraco assim, a broca começou a girar muito rápido. E como a tecnologia já era avançada, eles tinham um termômetro. Esse termômetro chegou a 200 graus a temperatura. E começaram a ouvir gritos saindo debaixo da terra. E segundo o relato, fala que eles acharam que eram problemas nos equipamentos. E eles foram verificar se realmente era esse problema no equipamento. E para a surpresa deles, não era. E diz esse documentário que esse cara não acreditava na Bíblia, ele não acreditava no céu, mas ele diz: agora eu acredito que nós abrimos a porta do inferno. Isso faz menção que o inferno, alguma coisa tem lá embaixo, e é o inferno.
Tudo bem? Então, onde está o inferno? Irmãos, 1 Pedro, alguém pode ler para mim, por gentileza? 1 de Pedro, capítulo 3, versos 19 e 20. 1 Pedro 3, 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Os irmãos entenderam? Os irmãos estão entendendo o que esse versículo está querendo dizer? Aí surge a pergunta, né? Na palavra pregar, eu gostaria de antes explicar para os irmãos, são 4 palavras para explicar a palavra pregar, que é pregueira, hélio, querucho e querigma. Mas eu queria destacar e explicar para os irmãos essas 2 palavras, querucho. Aqui está se referindo e dizendo que ele foi pregar lá embaixo. Quem? E essa palavra querush significa dar uma satisfação a alguém. Você vê o exemplo de Jonas. Jonas pregou uma frase para aquela multidão, para aquele povo lá. E qual foi a frase que Jonas pregou? Em 40 dias vocês vão o quê? Morrer. Imagine eu chegar aqui e pregar: olha, hoje Toninho, o fulano, ó pastor, hoje você vai morrer. Isso não é uma pregação. Estou avisando. Eu estou comunicando a você, eu estou dando uma satisfação. Então a palavra querush é dar uma satisfação. E querigma significa pregar boas novas, apresentar uma boa notícia. Quando ele fala no versículo aqui, ele está dizendo nos dias de Noé, enquanto se pregava, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Ele não foi lá salvar. Isso aqui muitas pessoas não entendem. Mas se você for olhar para a cruz de Jesus, para Deus, Ele fez isso. Ele chegou lá e falou assim, ó, ele foi dar, a palavra lá é cruz, ele foi dar uma satisfação. É como se ele chegasse para você e dissesse assim, ó, lá aquelas pessoas que estão, depois do dilúvio, estão todas mortas, porque salvos foram só 8. Ele foi lá dar uma satisfação para aquela turma inteira que estava no inferno. Falou, olha, eu vim aqui dizer que vocês estão aqui por isso e por isso. Em Números 16, em Números 16, 31, 33, eu estou mostrando alguns versículos aqui, irmãos, mas onde está o inferno? Eu quero que vocês entendam que ele fica lá embaixo. Números 16, 33, é muito versículo aqui, mas 33, eu vou dizer aqui para vocês o que está acontecendo. Ele vai narrar aqui para nós a história de Corá. Corá aqui se rebelou contra Moisés e Deus abriu a terra até o inferno. Ele está dizendo, quem que é o líder aqui? Corá, com a turma dele lá, que Deus, e Deus abriu a terra até o inferno. Sabe o que é mais assustador nessa passagem, irmãos? Sabe o que é mais assustador disso? Você precisa entender
é que eles desceram vivos direto para o inferno. E o que eu quero dizer com isso? Que eles foram para o inferno com alma, eles foram com espírito e corpo. Deus pegou eles e jogou até no inferno. Você sabia agora onde fica o inferno? Você sabe que ele existe, mas você sabia onde ele era a localização dele, o endereço dele? Porque se Deus pegou a turma de Corá e jogou para o inferno, se refere lá embaixo. E o que é mais assustador, irmão, é que eles foram vivos. Estou falando aqui de corpo físico, para nós entendermos aqui, para ficar para os irmãos. Quando nós falamos aqui de partidos, alma, corpo e espírito, para efeito de estudo a gente faz assim, divide os três, mas a alma e o espírito não se separam, eles estão intimamente ligados, juntos. Onde está o abismo? Apocalipse 9:11. Apocalipse 9:11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo. Ele está falando aqui do abismo. Esse faz menção de novo que o inferno é lá embaixo. Aí você tem outro versículo lá que fala em Gênesis 1 e 2. Capítulo 1, versículo 2, perdão. Ali vai falar o quê? Quando fala sobre menção do inferno, veja lá, olha o que ele fala em Gênesis lá no início. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do... O que ele fala aí? Do abismo. Irmãos, para nós entendermos aqui, olha para esse gráfico que eu vou tentar explicar para os irmãos mais ou menos o que está acontecendo aqui. Você sabe que existe o inferno. Você sabe a localização dele agora, que ele fica lá embaixo. Eu trouxe aqui um exemplo para nós, mas eu vou deixar aqui para você. Quando você está andando de avião, alguém já andou de avião aqui? Já dá. Quando você está andando de avião, qual é a impressão que você tem lá em cima? Vindo aquelas nuvens, né? O avião dá aquelas altos, sobe e desce. Fala para mim, qual é a impressão que você tem? É de que tem água lá em cima. Se você for na Groenlândia, aqui fala que diz que é um lugar muito frio. Você está andando em cima de gelo, ali também apresenta mar. Se você está no avião ali andando, você está em água, mas gasosa. Você está andando em cima no barco, no rio, você está andando no mar líquido. Você já percebeu que o avião tem a mesma aparência de um submarino? Agora por quê? Vou explicar para os irmãos. O avião ele voa a 10 mil pés, mas por que ele não voa acima? Então, já percebeu que tanto o avião quanto o submarino, eles têm a mesma linguagem? Aqui, vou tentar explicar para os irmãos. O Monte Everest, os dois, eu vou pegar aqui. O Monte Everest, geologicamente, geograficamente falando, ele é o ponto mais alto do relevo da Terra. E aqui aqui, eu vou explicar isso aqui é um relevo
Fossa das Marianas. Alguém já ouviu? Fossa das Marianas. Eu vou pegar esse aqui, ele está de cabeça para baixo. Em cima lá, imagine comigo, é o mar, correto? Esse ali em cima é o Monte Everest. Geograficamente falando, o Monte Everest é o mais alto. Mas olha a Fossa das Marianas, 11.500 metros para baixo. Irmãos, o inferno é embaixo. Aí você pode perguntar, tá, mas o que tem a ver com isso aqui, irmãos? Tem um documentário, no início do século XX, teve um francês que ele tentou descer com um submarino super preparado esse submarino que ele fez, para suportar o calor e a pressão, porque ele tentou descer na Fossa das Marianas, em 6 horas ele desceu 5.000 metros, é documentário. Ele chegou ali, e aquele submarino que era mega, super preparado para suportar o calor e a pressão desse abismo, ele começou a se fundir, a querer se quebrar, por causa da pressão. E esse documento, esse relato diz que ele surgiu debaixo de uma certa profundidade com uma fumaça. Tem fogo lá embaixo? A 11.000 do mar para baixo. Isso prova, biblicamente, geologicamente, geograficamente, que algo tem lá embaixo. E a Bíblia fala que é o inferno. Irmãos, esse do meio chama-se Metabu, 4.000 metros. À direita, o Monte Everest. À sua esquerda, Fossa das Marianas. Segundo o relato, diz que Titanic ele chegou aproximadamente ali a 3.800 e um pouquinho metros. Aí nós pegamos ali uma baleia, tipo uma baleia. Mas por que esses peixes não descem mais para baixo? Por causa da pressão. Se você for ver, então, o abismo é lá embaixo. Irmãos, por que o submarino tem o mesmo formato que o avião? Você já pensou nisso? Por que ele tem o mesmo formato? Irmãos, quando a palavra se refere a mar, nós temos que entender o seguinte, que mar na Bíblia era respeito a profundidade, profundeza, oceano e profundo. Faz menção para baixo. Então não resta dúvida, irmãos, que temos na Bíblia um grande abismo. Deus fez o mar para esconder um grande abismo. E para nós entendermos, eu não sou bom disso, vocês podem rir do meu desenho e gritar mesmo, porque eu sou ruim. Para nós entendermos aqui, só para nós, eu vou desenhar aqui. Quando a Bíblia faz menção que Deus fez o mar para esconder o abismo, ele está dizendo que à direita fica o paraíso que é mencionado, o céu. Não é isso que a Bíblia fala? À esquerda está o lugar de quê? Tormento. E no meio é o quê? Abismo. Abismo. Quando Lázaro morreu e o rico também, que esse rico viu, foi no inferno e viu Lázaro no seio de Abraão,
destacar aqui é o abismo. Deus então fez o mar para esconder o grande abismo, e o inferno ficou lá embaixo. Tudo bem? Deixa eu caminhar aqui então. E por que o avião e o submarino eles são semelhantes? Irmãos, então eu vou explicar aqui para os irmãos o seguinte: onde fica esse abismo? Apocalipse 20, verso 1 e 2. Aí outro irmão pode ler para mim, por gentileza, só para complementar, Apocalipse 11, 7. Apocalipse 20, verso 1 e 2. Depois 11 e 7. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu perdido. Ok, alguém, agora o 7, o 11 e o 7, por gentileza. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Irmãos, você pode perceber aqui comigo que ele faz menção o quê? Ao abismo. Mas aqui está referido que vai ser na segunda vinda de Jesus. Então, irmãos, o que vai acontecer nesse período aqui? Segundo o que eu interpretei, Deus, na segunda vinda, Ele vai pegar a morte, Ele vai pegar o inferno, Ele vai pegar a besta, toda essa turmada aqui, Ele vai pegar com o abismo junto. E aqui, irmãos, eu vou colocar aqui como se fosse o inferno. Vocês vão entender. E embaixo aqui está o lago de fogo. Quando você lê em João 3,16, o que ele diz ali? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Quando ele está falando não pereça, é para não ir para esse lugar, mas ir lá no céu com Jesus, lá no paraíso. Deus, Ele não manda ninguém para o inferno, mas são as pessoas que querem ir para lá. Ele diz para que ninguém pereça, porque quando Deus, na segunda vinda dele, os que já morreram teu intendente querido, morreu algum parente teu, pessoas lá no passado morreram, mas a Bíblia diz que o corpo deles está na terra, mas o espírito e a alma não morrem, ou está no céu, ou está no inferno. Depois, quando Jesus vir na segunda vinda, Ele vai pegar isso aqui e vai lançar no lago de fogo, que é o lago de fogo, segundo ali a palavra de Deus, segundo os efeitos de estudo, fala que é o Geena, é o lugar aonde todos os demônios, todas as pessoas vão ser lançadas ali, é uma para a eternidade. Os irmãos estão conseguindo entender? Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando nós falamos sobre o inferno, nós sabemos que ele existe, mas você sabia onde é que ele ficava? Ele fica embaixo da terra, porque as referências bíblicas fazem menção lá embaixo. E nós pegamos exemplo aqui de que o abismo, o mar, Deus fez de uma forma para esconder o grande abismo. Quando nós falamos de Geena, de Tártaro, de Sheol, de Hades,
ele faz menção ao estudo, o inferno. Então, irmãos, tem pessoas que falam assim: ah, você vai falar sobre esse assunto, ele é muito polêmico. Não é. É porque quando você estuda a palavra de Deus, Deus capacita. O Espírito Santo de Deus te ilumina e ele te guia. E o que eu trouxe para os irmãos hoje, o que seria então esse lago de fogo? Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Alguém pode ler? Por gentileza. Mas a besta foi aprisionada, e com ela os falsos profetas, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde. Agora Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Então aqui na ocasião, Jesus já voltou, né? E ele vai pegar essa turma. Ele vai pegar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo ali e vai jogar o lago de fogo, que é a morte eterna. Essa imagem, a gente pegou aqui, mas para os irmãos terem a ideia, ele vai pegar esse grupo, vai ressuscitar os mortos, vão ressuscitar, para prestar conta no dia do juízo. Quem morreu está lá, mas a alma e o espírito não morrem. Bem está no céu, ora está no inferno. Quando Jesus voltar na segunda vida, esse corpo vai ser ressuscitado. E quando Deus julgar um por um, eu e você, toda a humanidade, toda a raça, e Deus não tem pressa de julgar nenhum, Ele vai pegar um por um. E daí no final, Ele vai jogar essas pessoas, vai vir toda essa galera do inferno, vai ser jogada no lago de fogo. Tudo bem? Essa imagem é chocante. Imagine o inferno ali e o lago de fogo aqui, e as pessoas. Imagine quando você chegar no céu, mas pisca o teu olho aí, pisca o olho, pisca o olho. Ah, rapidinho, pisca e abre. A morte vai chegar assim para você. Você vai morrer imediatamente. Você vai estar no paraíso ou no lugar de tormento. Ou você vai ouvir uma frase: bem-vindo ao gozo eterno, ou ele vai dizer: maldito, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Qual seria a tua escolha? Deus vai pegar a besta, o demônio, os ímpios, o abismo, o inferno, e vai jogar no lago de fogo, lá embaixo. Vão querer morrer? Não vão morrer. É a ira de Deus. Não vão morrer. Já viu aquele filme tal de zumbi, que ele se corta e não morre? Imagina o inferno. Por que Deus permitiu existir um lugar como este? Por que Deus permitiu? Ele não é amor? Por que Ele permitiu? Irmãos, quando você olha para a palavra de Deus, você vai olhar para cá. Por que Ele permitiu? Ele é amor.
Eu quero dizer para você que, biblicamente falando, que o inferno não existia. Ele passou a existir quando os demônios se rebelaram contra Deus, e Deus os expulsou do céu e foi para o inferno. E Deus, de uma forma espiritual, ele acendeu o inferno. Mas o inferno não foi feito para o ser humano, ele foi feito para os demônios. Mas aí está uma escolha. Deus é amor, Deus é amor. Ele teve que morrer. Quando ele olhou, a Bíblia fala, quando ele olhou para a raça humana, ele não viu um justo sequer. E a Bíblia fala também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ela fala também, porque o salário do pecado é a morte eterna. Então, em vida agora, a oportunidade para você tomar essa decisão é você simplesmente olhar para o que Jesus fez na cruz. Dizer: Deus, eu reconheço o que o Senhor fez lá na cruz. O Senhor derramou o seu sangue para o passado, para o presente e para o futuro. Deus é amor. Ele olha para você e diz: estou te dando chance, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você está cansado da vida que você está levando? Você está cansado dessa vida? Experimente, reconhecendo que você é pecador e que Deus fez por você. Qual é a prova maior? Ele olha para você, ele diz: não quero que você venha para cá. Se você morrer agora sem Cristo, você vai ficar no inferno, teu corpo no cemitério, a tua alma vai ficar aqui. A segunda vida de Cristo vai ressuscitar, vai estar com. Daí, se você for para o céu, está direto no céu, direto. Mas senão você vai vir para o lago de fogo eterno, sofrimento eterno, pelos séculos dos séculos. Não tem volta. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a prova, irmãos, maior? Porque ele diz assim: para que não pereça. Ele não quer que você venha para cá. Ele está dando oportunidade para teu pai, para tua mãe, para os teus familiares, até mesmo para você tomar essa decisão em vida. Porque depois que você morrer, é no abrir e piscar de olho, Deus, aí não tem mais volta. É o que a Bíblia ensina. Os irmãos estão entendendo? Então você sabe hoje, eu quero que você saia daqui entendendo o seguinte: todos nós que somos salvos, entendemos que existe o inferno. Agora nós entendemos aonde fica o inferno. Agora nós entendemos o porquê que Deus morreu na cruz. Foi por causa disso, porque Ele ama você. Ele não quer que você venha para cá, mas a escolha não é dele. É uma decisão pessoal entre eu e você e Deus, e eu e Deus. Porque ele diz assim: vinde a mim. Ele diz: o meu caminho, o meu fardo, tudo é leve. Se alguém não for através de Jesus, não vai chegar até o Pai. Não é isso que a Bíblia fala? Em vida agora, você tem a oportunidade de falar de Jesus, desse grande amor, desse grande Deus, para o teu Pai, em vida. Porque eu e você vai prestar conta do teu pai, da tua mãe, todos nós. Vamos prestar conta um dia, lá em cima, com Deus. E Deus vai julgar um por um. Ou céu ou inferno. Queria perguntar para você: você hoje tem certeza para onde você vai? Você sabe aonde você vai passar a eternidade?
De verdade. Você tem essa convicção de que, se Deus vir, se eu morrer hoje, eu tenho certeza da minha salvação. Você é essa pessoa? Olhe para Jesus. Ele fez todas essas coisas, irmãos. Todas essas coisas por amor a cada um de nós. E ele diz assim, que o inferno é onde estão os demônios. E foi lá que Jesus falou que essas pessoas que não morrem não falam. Repito os chifres aqui. Todas aquelas pessoas que já morreram no passado, o corpo está lá no pó da terra, porque vai voltar. Mas o espírito ou está no céu ou está no inferno. Após a segunda vinda de Jesus, todos esses espíritos, alma, vão voltar o corpo para ser julgado. Daí vem a condenação à terra. É uma preocupação particular minha. Eu não queria que meus irmãos, os meus filhos, todas as pessoas que eu conheço, queria que eles fossem para o céu. Mas eles preferem ir para o inferno. Porque quando Deus fala assim, eu não quero que vocês vão para lá, mas a pessoa não quer o céu, eles preferem querer ir para o inferno. Mas se ele souber como que é o inferno, ele nem pensava que é a condenação eterna. Irmãos, acabou aqui. Eu espero que Deus te abençoe, que você reflita sobre o amor de Deus, reflita sobre a separação eterna, reflita o que Deus fez por você e o que Ele está fazendo agora. Em vida você tem a oportunidade de corrigir, de consertar e de tomar essa decisão ao lado de Cristo. Que Deus abençoe. Amém?